Boa noite a todas, né? Estamos Noite. aqui com estamos aqui com Fala a tá feminino. sala potente da energia feminina. Hoje, pedir para vocês, né, colocarem o áudio aí no silencioso, para a gente falar um pouco. Então, em primeiro lugar, super agradecer a Maga. Eu instiguei Maga a estar agora, né, nesse debate aqui junto com a gente, depois que eu assisti o filme, assim, por um acaso, em um sábado, eu fiz: "Maga, a gente precisa conversar sobre esse filme". E aí, para mim, assim, então é um prazer imenso. Eu tive o prazer de conhecer Maga, na mentoria, do Meta, né, do grupo Meta, e de lá para cá criamos um vínculo, aliás, durante todo o processo criamos um vínculo muito legal, fizemos trocas muito bonitas. Vivemos experiências de autocrescimento, de autoconhecimento potentes naquele espaço, né? E é isso. Estamos aqui, então, dando continuidade, fora da meta, a esse vínculo que foi criado com toda essa potência, né, de Magali. Então, a ideia nossa hoje é que a gente possa falar sobre o filme. Eu vou trazer, eu não sei se todo mundo assistiu. Quem não assistiu aí o filme? Quem não assistiu, levanta o dedo, só para saber. Essia, então, não temos muitas pessoas, não. Então, legal. Quando a gente iniciou o debate aqui, a gente já viu que, né, já era um burburinho, porque realmente, quando você assiste o terceiro filme, ele deixa margem, né? A gente deixa muita dúvida. E daí a possibilidade que a gente vai ter de trazer um pouco do primeiro filme, a gente compreender quais são essas feridas. Quais são essas feridas, né? A gente identifica muito a dor dele no terceiro filme, mas a gente não sabe exatamente o que é que aconteceu. Mas antes da gente focar nisso aí, Maga, eu sei que a maioria das pessoas que estão aqui vieram por suas mãos, né? Mas tem algumas pessoas, do meu grupo aí, e aí eu gostaria que você se apresentasse antes da gente iniciar. Bom, vamos lá. Eu sou Magali, terapeuta desde 2002. Antes disso, eu atuei bons anos como comerciante. Minha formação é em comunicação e letras, trabalhei com cinema, televisão, teatro. E depois, curando as minhas feridas, eu acabei entrando nas terapias. Como a maioria dos terapeutas, vai para se curar e depois acaba ficando na profissão. E eu vi que com o que eu aprendia, com as pequenas conversas que tínhamos, podia levar isso a mais algumas pessoas. Então eu comecei um fiozinho aqui, um fiozinho ali, e acabei indo para as constelações e acabei amando de paixão e fiquei nelas até hoje. E não pretendo sair. Posso ter outros vínculos com outras coisas, mas a constelação é o meu amor, garanto. Eu, de formação, sou dentista, cirurgiã dentista, ensinei na Universidade Federal da Bahia durante 33 anos, e nesse espaço eu comecei a fazer, é, a sentir toda a trajetória, todo o percurso que eu fiz na educação, foi o caminho para chegar até aqui, a terapeuta. Eu iniciei atendendo os alunos na faculdade, criando grupos de autocrescimento, trabalhando com reiki e com florais, e trabalhando com conflitos, né? Grupos que vinham com muito conflito. Depois comecei a atender
os alunos encaminhados pelo próprio colegiado do curso, aqueles que estavam em situação de vulnerabilidade emocional. E daí fui me vendo assim desafiada a estudar, 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 e fui me encantando também com essa área e fiz a minha transição antes de aposentar. Eu fiz a minha transição 6 anos antes, mais ou menos, de dentista para terapeuta. Ainda que Simone está aqui, né? Se nós estávamos, Simone Pires é dentista também. Essa semana nós estávamos falando sobre isso, né? Que todo dentista tem um pouco de terapeuta, porque afinal de contas nós colocamos o nosso paciente praticamente deitado no nosso colo ali, né? Naquela posição e acessando um espaço que é altamente emocional, que é a boca, né? Então, o percurso veio daí, quando eu fiz a formação. A primeira formação em constelação familiar também foi encantamento à primeira vista, e de lá para cá também não parei. É um caminho que não tem volta mesmo, e que a gente vai o tempo todo, né, se trabalhando e aprendendo. É conhecimento e autoconhecimento o tempo inteiro. Nácia, é um prazer enorme ter você aqui com a gente, viu? Muito feliz com tanta gente linda nesse grupo. Então, o filme, a primeira questão que aparece, que já apareceu aqui antes de nós conversarmos, foi, afinal de contas, qual é a grande dor dele? Qual é a grande raiva, né? Ele carrega, a grande dor que o Angkasa carrega do seu pai. E aquela cena que aparece no final, que foi muito marcante, que no final eu gravei aquela cena onde ele fala: "Você, pai, é minha grande ferida", né? Então foi naquele momento que eu fiz, nossa, ferida paterna, né? Vamos trabalhar com a ferida paterna. Mas aí fui pesquisar um pouco sobre o conceito de ferida paterna, e no campo da psicologia, o termo ferida paterna ele está associado mais à questão da ausência paterna, né? A ausência física ou emocional. E aí eu e Maga, a gente conversando sobre esse conceito, a ideia já estava lançada, né? E nós juntas resolvimos assumir uma percepção mais ampla dessa ferida, que não esse conceito mais fechado relacionado a essa ausência paterna, mas sim a as feridas emocionais nós temos na relação com o nosso pai. Então, ela pode vir, né, a partir de várias dinâmicas, né? Dinâmica de autoritarismo, dinâmica de violência, dinâmica de abusos de todos os tipos, emocionais, físicos, né? E todos os tipos de dinâmicas que, de repente, faz com que nós, filhos, carreguemos as dores dessa relação. E se a gente parar para pensar, né, em diferentes níveis, todos nós carregamos essas feridas. Algumas mais leves, né? Outras mais difíceis, outras pessoas que de repente já caminharam no processo de autoconhecimento, aí já tem uma caminhada presente enquanto cicatrizes, né? Lembrar para a gente de que um dia fomos feridos, né, por essa relação e de repente não levar isso adiante para o nosso próprio sistema. E a criança, ela é altamente exigente, ela é egocêntrica, né? Ela quer atenção total. Ela não consegue enxergar esses pais como seres humanos. Elas conseguem enxergar como os pais dela, que devem tudo para ela, que, né, ela é o centro da atenção da vida deles. Então, é altamente exigente. E crescemos com esse nível de exigência com os nossos pais. Então, daí carregamos mesmo muitas feridas e muitas dores desse relacionamento.
Então, quando o Ang Kasa coloca aquilo, a primeira coisa que eu fiz, bom, e cadê? De onde veio essa ferida? Que foi o que todo mundo, né, no início aqui ficou questionando. Daí eu fui pesquisar e vi que o filme, na verdade, é o terceiro de uma trilogia. Como é que aí fui atrás dos outros dois, mas vi que eles não estão disponíveis. Eles não estão disponíveis na Netflix, nem nenhuma dessas plataformas aí. E consegui, com o meu enteado, ele de alguma forma acessou lá e mandou para mim com a legenda em inglês, que para mim é um desafio, mas ainda assim eu queria compreender muito o porquê dessas dores e eu fui lá assistindo com todas as minhas dificuldades, ainda mais rápido, né, como é a Rafa. Então, essa trilogia, ela é uma trilogia, são filmes asiáticos, né, gravados em Jacarta, em Bali, a parte do terceiro é em Bali também. E então, eu vou fazer aqui só para relembrar para a gente a cena final desse terceiro. A gente lembrar um pouquinho daquela fala final e da dor marcante que ele traz à vida adulta, porque essas feridas, mesmo que às vezes a gente vá jogando debaixo do tapete e um dia vá acreditando que está tudo bem, porque tem uma relação na superfície tudo bem, ou na tentativa de fazer dar certo essa relação ali na superficialidade, mas as consequências para a vida adulta elas chegam, né? Elas chegam. Se a gente não olha a essas feridas, de alguma forma elas vão se manifestando na nossa vida adulta. E aí foi o que aconteceu com a casa, né? Ele chegou um momento da vida dele e ele começou a manifestar toda aquela raiva aquela dor que ele carregava, né, da infância. Eu quero ver se parece para todo mundo? Parece, Marga, aí? Aparece bem pequenininho junto com todas as outras imagens. Ele Ah, não ampliou. para mim, aqui ampliou. Isso tem acontecido com uma frequência. Ele não abriu. Não abriu? Não. Então não sei. O que é que tem acontecido isso comigo com o Zoom e eu não descobri. Para mim, aqui a tela está inteira e não consigo passar. Então, vamos abortar isso aí. Inclusive, as outras que eu trouxe do outro filme também a gente vai relatar. A gente relata quais foram essas dores para vocês. Então, na trilogia, o que é que o diretor faz? O primeiro filme é um filme que retrata a vida adulta, como a terceira filha, a filha caçula, foi para a vida, né, que é a Yuan. O segundo filme, como que a segunda filha foi para a vida, a Aurora. Ele cita nesse filme, né? A Aurora foi para Londres, né? Você veio para Bali, a outra não se fala. E ele que veio, né, para Bali para poder tentar a vida. E aí é interessante, né, a gente pensar que quando você carrega essas feridas, e muitos de nós, às vezes, tenta escapar dessas feridas pelo caminho da fuga, né?
eu vou para longe, eu vou morar longe, eu vou viver minha vida bem longe, eu vou fazer o meu caminho apartado aí desse pai ou dessa mãe, enfim, ou desse sistema, e aí tudo vai ficar a mil maravilhas. E a gente vê que não foi o caminho dele, né? O caminho dele foi exatamente adoecer, ele tem crises de ansiedade que leva ele, inclusive, a internamento, ele tem problemas no relacionamento, ele tem problemas no trabalho, ele não consegue, né, se organizar num trabalho. Então, é bem isso o que a ferida paterna vai provocando na vida da gente. Por quê? Quem conhece constelações aí, né, sabe que quem leva para o mundo é o pai, né? Quem leva para a vida é o pai. O pai fica na mão da criança e leva para a vida. A mãe apresenta esse filho para o pai e o pai é quem leva para a vida. E esse pai, ele traz toda a energia da ancestralidade masculina. Ele traz toda essa energia da força do masculino, das características do masculino aos filhos, seja filhos, né, homens ou mulheres, essa energia quem traz é o pai. Essa energia está ligada a quê? Está ligada à ordem, está ligada a você caminhar para o mundo, se desafiar, a racionalidade, a ação, né? A não procrastinação, né? A exercer papéis que faz a gente ir para o mundo de um modo geral. Então, quando falta essa força desse pai, essa força dessa energia masculina, quando a gente nega essa força, a gente nega metade da gente. E como a gente vai para a vida? A gente vai para a vida sem, sem todas essas características, né, do masculino. E as características e as consequências para a vida, o que pode ser? Medo, ansiedade, dificuldade de fechar ciclos, se relacionar com pessoas indisponíveis ou tóxicas mesmo na relação, que foi o que aconteceu com a Aurora, com a filha Aurora. Mais, Maga, para levar para a vida, que é de consequência que a gente tem em relação a essa falta, ou quem mais puder colaborar aí, baixa estima, dificuldade de autoaceitação, de autoconfiança, né? Ligada a essa dificuldade que a gente tem de receber essa força que vem do pai. Ele diretamente ele não consegue concretizar nada na vida, ele vai até determinado ponto e para. Uma das outras coisas que também é importante é que ele não se sente digno e merecedor de tudo aquilo que ele tem na vida. Então, ele vai até certo ponto, depois ele para e fala assim: poxa, eu não mereço o que eu estou recebendo. Aí ele se abaixa o nível dele, se sente constrangido, triste e oprimido, e nunca consegue diretamente fluir. Ele fica em altos e baixos, muitos altos e baixos. Isso é uma tendência da ferida paterna. E dói. Uhum. Muito. E tem muito mais. Conforme você vai falando, a gente vai destrinchando. E tem muitas pessoas aqui que têm isso, foram para a vida com isso e pararam no meio. Eu acho que uma boa parte dos que estão aqui, por algum entrave que teve justamente pelas feridas paternas. Continua, Sim, Mari, eu não vou maior te que o pai. interromper. Diga, Flor. Ele se sentia maior que o pai. Aí ele relata, no meio da conversa lá, depois que ele tem a conversa, ele sempre quis fazer melhor que o pai. É uma das formas dele mostrar a sua raiva e manifestar a sua raiva e a sua dor, né? Vamos abrir esse espaço para um pouco de troca aí, Maga, então, e aí a gente vai
à medida que as pessoas forem trazendo as questões, a gente vai. Bora lá, Simone levantou a mão. Vamos lá, Simone. Microfone fechado. Sem o áudio. Simone está sem. Ah, sim. É que aquele pai, nada estava bom para ele, né? Tudo tinha que ser do jeito dele e não tinha que passar pelo crivo do que ele aprovasse ou não. Então, depois que o filho cresce, não existe mais isso. E quando alguém questiona ele como que ele fala com a esposa e que ele tem que falar com o pai sobre como ele se sente, ele vai, muda o relacionamento com a esposa e vai e tem uma conversa franca com o pai. A partir dessa conversa franca com o pai, é que ele se empodera, né? Porque a menina, aquela vez que a mãe fala que a casa era dele, que a moça ia morar lá, que depois você vê a cena da mãe no hospital, eu não sei se eu dormi ou se o pai bateu na mãe. Não, ninguém bateu Mas em ninguém. não, Não. eu vi que a mãe estava no hospital. E aí eu lembro que eles vão morar naquele lugar lá mais pobre e a moça se engravida. E aí, no dia, lá na cena final, a mãe fala para o pai, né? Eu estou saindo porque eu vou conhecer a nossa neta, né? Então, assim, é, não é que as pessoas perderam o respeito por ele, mas ele tem que dar a cara a bater, né? Tipo assim, eu vou lá porque eles sobreviveram sem mim, né? Porque ele queria aprovação de tudo, né? Ele tinha que dar a palavra final. Isso é muito difícil, assim, como é um treino. Eu acho que é um treinamento tanto para o filho como para nós pais. Eu falo pais porque praticamente assim, eu criei a Camila com meus pais, mas com a ausência total do pai. Então, isso é muito difícil. Muitas vezes você tem que enfrentar o bicho ali e às vezes ainda escutar do filho depois. Por que que você não me falou isso? Aí você fala assim, pô, nada que você faça bom. Mas Porque a é gente isso que não eu... fala das nossas dores para os nossos filhos. Não. A gente não expõe. A partir do momento que a gente começa a expor, e sabendo que os nossos pais também tiveram deles, que é um ciclo, Sim. a gente começa a entender certas coisas e começa a passar outros ensinamentos para os nossos filhos. A Outros minha tipos tá de para ter... ensinamento. Sim, a minha tá para ter neném. Aí outro dia, ela virou para mim, ai, mãe, eu acho que ela está sofrendo na minha barriga. Aí eu falei, deixa eu falar com ela. Fica ela aqui, ó. Aí tem muito espaço para você, viu? Sua mãe é que não está entendendo que o útero dela estica. Aí ela foi no médico outro dia e disse que a menina tinha virado um pouquinho. Falei, é só você entender. Então, assim, a gente vai conseguindo aos poucos passar esses ensinamentos. Mas, assim, não é fácil no nosso dia a dia, né? Não Voltando é ao fácil. filme, Manda. tá. Pode falar, Dani. Depois eu Gratidão. falo. Voltando ao filme, a questão que mais me impactou foi justamente essa conversa com o pai. E o tanto de que ele carregava, que ele não sabia. O tanto de dor
a ausência do pai, que ele não entendia o porquê. No fundo, o pai tinha carregava tanto que ele não queria passar para o filho, que aquilo doeu para os dois. E a Tanto partir pro desse pai. momento eles começaram a conviver melhor. Quando o filho conseguiu expor a Exatamente. ele quais eram as dores fortes que ele tinha, o porquê ele mudou de cidade, o porquê ele quis conquistar o espaço dele, para Olha com só o esse tanto de contexto. tempo gasto, gente, que a gente não expõe para os nossos filhos. Que aquele negócio de ser pai, de ser. Não, a gente tem que se colocar como ser humano, a gente passa por dificuldades também. A gente passa por inúmeras dificuldades. Não vai ser isso que eu vou. Nossa, eu preciso guardar em mim a sementinha de toda a minha dor, o meu sofrimento, para que ele não. Não, é o contrário. É o contrário. Eu estou passando isso para você porque isso aconteceu comigo. Eu estou passando coisas boas para você porque isso aconteceu comigo. E assim vai criando no adolescente, na criança, no jovem, aquela sensação do quê? Meus pais são seres reais. São pessoas reais. Sofrem igual a mim. Porque até então a gente coloca o ser humano, o pai e a mãe, como sendo o patamar de tudo. São heróis, são maravilhosos, magníficos, etc. E não são. Sofri muito com isso. Não tive pai. Tive padrasto. Fui abusada. Tentativa de abuso. Então, assim, tudo isso vem a calhar com relação. Se você não se expõe, se você não coloca para fora tudo que você passou, como é que seus filhos vão entender o porquê que você de vez em quando estoura? Dani, posso falar, gente? Eu estou aqui Sim, pode, por favor. Pode. Sim. Eu concordo isso com a Dani em partes, porque eu não posso falar eu enquanto filha dos meus pais, porque eu não convivi com nenhum deles. Eu posso dizer eu como mãe em relação aos meus filhos. O dizer isso para os filhos não é uma questão tão simples, porque até hoje, eu não consigo dizer para os meus filhos os conflitos que existiam entre eu e o meu marido, filhos dele. Então, eu não sei se é que a gente acha que não é que os filhos vão sofrer. Não, a gente acha que é uma questão, pelo menos é o que eu tenho noção hoje que eu deveria falar mais. Mas na época eu não tinha essa noção. Então, era um problema meu e do meu marido, tipo, é problema de adulto, não é problema de criança, né? Então, eu, eu e meu marido pensávamos assim, tanto que discussões não tinham na frente das crianças. A gente queria discutir qualquer coisa, era dentro do quarto fechado, as crianças não participavam. Mas não porque a gente achava que não era para falar para eles, não, é porque eles eram crianças e não iriam entender uma questão de adultos. E tem coisas que, quando é criança, realmente não vai entender. Aí, a partir da adolescência, já você consegue compreender mais. Então, esse é um ponto. Outra coisa que eu queria dizer, em princípio, quando eu comecei a assistir esse filme, eu não gostei. Não era um filme. Se eu tivesse pego um filme para assistir aleatoriamente, sem que me tivesse sido indicado, eu não teria assistido. No início, eu já não gostei, já ia largar de banda. Eu assisti por conta de que foi recomendado que iríamos discutir sobre ele. Tá, isso é outra coisa. Outra questão que eu queria colocar foi quando a Simone falou que a Simone falou do pai, né? Que o pai, em relação à filha, ele queria só as coisas do jeito que ele queria, né? Realmente isso é verdade. Porém,
Por que que ele queria isso? Ele queria que as coisas fossem como ele queria, porque ele ia perder status, ele ia perder emprego, ele ia perder... Ou seja, ele teria que se subjugar. Não, ele teria muito... O que ele lutou muito tempo para conseguir, status, etc., etc., condições financeiras, ele perderia, porque a família lá era o manda-chuva. Então, o casamento dela seria, da filha, seria para continuar o status que ele amealhou durante esse período, né? E, bom, acho que era isso que eu queria dizer. Eu estou catando pedacinho de uma, pedacinho de outra. Então, eu queria trazer duas coisas. Uma da conversa de Dani, né, da fala de Dani e de Mada. Eu concordo, acho que... E, aliás, concordo, mas baseado muito no que o Bert Helling traz, né, nas constelações familiares. De que problemas de filho, problemas de adultos, crianças, não devem ter acesso. Sobretudo relacionado à relação de casal, onde o risco de criar uma situação, né, de triangulação é muito grande. E como a criança tende a ter um amor cego, a criança tende a se culpar por todas as situações difíceis que os pais vivem. Então, ela vai tender a se sentir culpada por aquele problema que está acontecendo com os pais. E por amor cego, ele proclama inconscientemente: pode deixar comigo, eu levo por vocês, eu carrego por vocês. E carrega uma dor inconsciente a vida toda que não é dele, que é do casal. É tanto que nas constelações a gente faz muito esse movimento de devolver para os pais o que é deles, né? É um movimento comum. Segundo aspecto é sobre o pai de Narinda, né? O pai dela, assim como o próprio Angkasa, enquanto pai, eles dois carregam o peso de crenças limitantes de uma cultura, de um sistema mais amplo. É o sistema do país deles, é o sistema de castas, muito forte. Existe a casta inferior e existem as castas superiores. E quem está nesse lugar da casta superior é a autoridade. E nesse processo, né, que é uma visão de sistema político mesmo da época, eles levam para o próprio sistema familiar essa crença limitante. Se aqui a autoridade sou eu, né, enquanto provedor, então eu mando, eu defino, eu decido. Então, tem muito essa questão ampla também, aí além, óbvio, do que vocês já trouxeram, que é a questão dos interesses, né, pessoais do pai de manter o status quo, né, dele. São esses dois aspectos que eu queria trazer. O outro era puxar um pouquinho aquilo que a gente já tinha comentado aqui, né? Assim, quando o Angkasa começa a apresentar sintomas no trabalho, na saúde e no relacionamento, são sintomas. Mas se a gente for olhar os sintomas, eles carregam uma desordem. Eles carregam uma desordem, né, na vida desse sujeito e dentro do seu sistema familiar. E esses sintomas vêm a partir dessa desordem. Quais foram essas desordens? Aí eu acho que está na hora, porque a gente pode discutir um pouco mais, né, sem ficar supondo. No filme, eu não assisti os três, mas um deles deixa muito claro para a gente qual era a ferida paterna, ou a ferida emocional paterna, não vou usar ferida paterna, né, mas ferida emocional paterna, desses três filhos. Eles vão fazendo, o filme vai acontecendo em dois momentos temporais. Então, vai trazendo a infância, eles,
na adolescência, né? E o que é que acontece no sistema familiar que faz o Wang Casa tanto ressentimento, carregar tanta mágoa, apresentar os sintomas que apresentou nesse terceiro filme? Bom, primeira coisa, o pai responsabilizava ele 100% sobre os cuidados com a irmã. Você é o responsável por suas irmãs. Era de uma forma altamente agressiva, era de uma forma altamente autoritária. Então, ele, desde criança, ele era o primogênito, desde criança ele se via na responsabilidade de ser o responsável pelas irmãs. Nesse processo, ainda vinha algumas informações contraditórias, porque em algum momento ele briga na escola e a mãe chama ele, né? E vai falar, mas meu filho, você não precisava ter agido desse jeito, o seu colega falou que você agrediu ele, aí começa a reclamar com ele, ele faz assim, mas mãe, ele derrubou a Yuan, que é a irmã caçula, ele derrubou ela. Aí ela faz assim, mas não foi culpa dele. Ele fez, mas eu só fiz para defender minha irmã, né? Então, assim, ela faz, mas não precisava ser assim, porque não foi culpa dele. Então, tem toda, sabe, a criança, para compreender essas informações contraditórias, uma hora eu tenho que fazer tudo para defender, outra hora eu tenho que, né, respeitar aquele ambiente, não agredir ninguém, enfim, né? Outro aspecto que ele... E aí, uma cena muito assim forte no filme, que é quando a irmã caçula sofre um acidente de moto. Ele estava os três na escola, ele o mais velho, a irmã do meio e a caçula. E a menina se solta da mão dele porque vê a mãe chegando e atravessa a rua e aí sofre um acidente de moto. E aí no hospital, e eles ficam apavorados, né? Já carregando uma culpa enorme, que ele é que era o responsável pela irmã. Aí o pai, no próprio hospital, chama ele no canto, mas passa um esculacho nele. E no hospital, assim, dizendo: você não tinha que ter soltado a mão dela, você é o responsável por ela, você que tinha cuidado. Então, aponta o dedo para ele o tempo todo. Na idade adulta, o pai faz a mesma coisa, ela sofre um outro acidente, ela já é adulta, já faz faculdade, já tem estágio. O pai faz ele levar ela na escola todos os dias. Vai pegar no estágio na escola. E um dia ela insiste com ele de que ele tem que pegar ela na estação porque ela quer ir com os amigos, já era uma adulta, né? E aí, novamente, ela sofre um acidente novamente, ele chama e diz: eu não lhe disse que era para pegar na escola? O seu trabalho é cuidar das suas irmãs. Ou seja, ele não permitiu sequer que eles desenvolvesse uma habilidade, um trabalho. Ele era pago, entre aspas, né? Era mantido para poder proteger e cuidar das irmãs. Então, assim, era um pai altamente controlador, tudo. Ele não dava permissão para os filhos adultecerem, não dava. Assim, e aí você faz assim, então, nada tem a ver com ferida paterna, né? Naquele sentido de que é a ausência física ou emocional desse pai. Então, não tem se a gente pensar nesse conceito aí, né, mais fechado. Mas, na verdade, foram muitas e muitas dores que ele carrega. E a pior de todas que ele carrega é que a Yuan, a caçula, ela é irmã gêmea. A gêmea morre no parto. Ele já tinha 6 anos nessa época, então ele ajudou a montar os berços, depois ele ajudou a desmontar o segundo berço e a liberar o segundo berço, ajudou o pai. E o pai um dia senta com eles, o bebê no berço, a caçula que viveu,
e os dois filhos no meio, e o pai olha para a mãe e diz assim: eles não podem saber disso. Por isso que um dia falaremos sobre isso, né? Ele fala: ninguém pode falar sobre isso nessa casa. E a criança foi totalmente excluída, né, do sistema familiar. Não se falava. E a dor que esse menino carrega, que essa criança carrega, é uma dor gigantesca, que ele não pôde sequer expressar a dor dele. Expressar a dor da perda da irmã, de uma expectativa que ele criou para esperar essa irmã. Então, ele foi tolhido de falar. E aí, todo mundo na casa vive essa dor. Então, é um sistema doente, totalmente doente. E aí existiu falta de amor? De jeito nenhum. Pelo contrário, era um excesso de amor. Era um amor gigante que esse pai tinha para esses filhos. Tanto que eles queriam proteger o tempo todo eles, não ter dor. Mas era um amor em desordem. Totalmente em desordem, né? Então, é mais ou menos isso. Uma fala aqui que eu até anotei, porque eu achei uma fala tão forte, né? É quando ele resolve revelar essa situação para as irmãs, já na idade adulta. Um dia ele entra um processo de catarse mesmo, desesperado, e ele aí começa a falar, a contar esse segredo de família. E quando ele conta esse segredo de família, a mãe, aí sim é que o pai consegue chorar a dor dele, senta no chão do quarto e desesperadamente chora a dor dele. A mãe chama ele e olha a fala: Casa, nós colocamos muito fardo sobre você. Você tinha apenas 6 anos quando a sua irmã morreu, mas você ficou com uma responsabilidade de adulto. Nós nunca lhe perguntamos sobre como você se sentiu. É uma fala bem forte, né? E marcante, porque, de fato, uma das falas das irmãs o tempo todo, principalmente da irmã caçula nesse filme, é: nessa família nós não somos permitidos a sentir. Eu não sei o que é sentir. Eu não sei o que é fazer nada por mim mesma, porque eles fazem tudo por mim. Meu pai faz tudo por mim, a família faz tudo por mim. Então, é isso. Acho que só para contextualizar, desculpe se foi muito longo, mas acho que ajuda a gente compreender toda aquela dor dele ali do final do filme, né? Da raiva e da mágoa que ele carregou desse pai o tempo todo. Então, já que 80% ou 90% conseguiu assistir o terceiro filme, vamos tentar nos prender a ele. Assim, todos conseguem focar exatamente na história. O motivo do nome do filme você trouxe, tá? Que foi uma parte importante, porque eu assisti o filme 3 vezes e eu não conseguia entender o nome do filme. Então, o nome do filme já veio. Foi exatamente quando a criança faleceu e ninguém poderia saber. Esse é o motivo do nome do filme. E, começando por ele, logo no começo do filme, eu já vou deixar você falar, Samira, desculpa, tá? O começo do filme é o rapaz mostrando que os sonhos que o irmão tinha, o irmão falecido, ele teria que carregar pela vida inteira. Então, ele carregou isso durante a vida inteira dele. Não importasse o que acontecesse, o sonho do irmão e da família, ele teria que trazer à tona. Mesmo que ele tivesse outras atividades, outros problemas, a formatura dele teria que ter. Ele teria que ser o único membro formado daquela família. Outros depois poderiam ver, mas naquele momento, só ele. Então, ele tinha que carregar todo o peso da família para ele. Isso vocês conseguiram ver e sentir. Disso daí, alguém quer trazer alguma coisa interessante? Algo que viu, que sentiu? Inácia. Eu acho que esse foi o primeiro pai que eu olhei no filme, que foi esse irmão, né? Porque eles perderam os pais muito jovens
E esse irmão ia casar, né? Estava com tudo arranjado para seguir a vida e ele cancela tudo, traz esse irmão para morar com ele numa cidade maior e passa a ser o pai desse irmão, né? Fazendo para suprir todas as necessidades e vendo que um futuro melhor para ele seria ele estudar e fazer uma faculdade. Então, por isso que ele vai e toma esse irmão também como pai, né? E quer honrar toda essa promessa de seguir quando esse irmão também morre tragicamente. Os pais morreram tragicamente numa mina e esse irmão morre tragicamente também. Né? Realmente, assim, deixa... quando você falou do nome do filme, e eu fiquei, até agora eu penso assim, e na realidade, nesse terceiro filme, eles não falam sobre isso que você falou, Mari, né? Eles não trazem à tona, porque assim, hoje falaremos daquele dia, né? E ele não traz aquele dia. Em nenhum momento eu consegui identificar qual é o dia que ele quer falar. E eu me fazia perguntas assim, que pai foi esse que eu não consigo entender? E eu vi assim, quando ele falava, e sua vida é perfeita, né? Falava para Naranda, vocês são perfeitos e vocês ainda estão juntos com essa vida perfeita. Aí eu pensava assim, quando é que a gente não reclama dos pais? Se a vida era tão perfeita, até nisso a gente reclama, né? Mas, assim, realmente esse contexto que você traz anterior mostra agora para a gente ir entendendo aos poucos, né? Do que esse terceiro filme fala. Né? Então, assim, a gente vai ver várias feridas de pais ali, né? E uma ausência de pai muito grande. Ele tem ausência de pai, o irmão tem ausência de pai, porque perdeu e foi tomar esse lugar, né? Essa moça que casa com ele, com esse jovem, também tem uma relação de pai muito difícil. O irmão também morreu, e porque o pai não aceitava, porque tudo tem que ser como ele, né? Então, assim, são várias facetas de pais, né? Que a gente tem nesse filme, na realidade. Várias feridas paternas. E tomando o que quem foi, não sei se foi a Dani que falou, de realmente, no sistêmico, a criança, ela não vai pelo racional, né? No sistêmico, a criança é a alma que fala. E essa alma que está nesse contexto familiar, né, é uma alma que envolve a todos no contexto familiar, ele vai olhar para essas dores dos pais. Né? Embora que esse racional não vai funcionar nesse momento. Né? Se tem um conflito entre esses pais, essa criança vai adoecer. Alguma coisa ela vai acontecer, alguma coisa ela vai fazer para chamar a atenção. E muitas vezes, e o sistema que é muito novo para a gente, né? A gente tem que entender isso. Ele é muito novo, ele está chegando como uma teoria revolucionária para a gente olhar para essas questões familiares. E é isso, né? Então, assim, só com o passar do tempo, né? Nessa fase adulta, quando a gente começa a olhar para as feridas, é que a gente vai entendendo essas relações com os pais, né? Para poder deixar com eles a dor deles, a relação deles de adulto com eles. E é realmente isso, viu, Mada? A do adulto é do adulto, né? E a gente tem que fazer esse corte para que essa criança não sofra, não venha carregar todas essas dores. É isso, Magali, eu falei demais, não foi? Mulher assim. Não falou nada. Tu me Porque corta, muitas Magali, vezes. senão eu desinvesto. Não, adoro ouvir você falar. Porque muitas vezes, quando nós estamos nessa fase infantil, nós carregamos todas essas dores para o adulto. E ele continua carregando a vida inteira. Enquanto nós não sentirmos essa dor que ele carregou, que ele viu, e que hoje, a dor que ele tem, não é a dor de hoje, sim a dor da infância, ele vai continuar naquela dor, naquelas mágoas, naquelas tristezas. Vou E repetir, né, Magali? ele vai repetir tudo.
E tem até uma frase no filme que você vê bem essa repetição, quando ele vai dizer para essa mulher assim: eu quero filhos para eu ser um pai melhor do que o meu, né? Aí ele já falou tudo, gente, né? E foi a mesma coisa que o Naranda fez lá atrás, né? De certa forma, ele queria ser esse pai perfeito, mas ele não era, nem nós não somos. Todos repetiram o sistema, o que já foi lá atrás, eles vinham e continuavam repetindo, por mais que não quisessem. Era uma repetição de sistema, de um Inclusive jeito ou do de outro. próprio pai, né? Exato. Inclusive do próprio pai. Ele É. estava reproduzindo o que provavelmente ele viveu e recebeu dos pais dele, e com certeza também tinha conflito com os pais. Como quebrar esse ciclo? Esse é o terceiro momento, né? A gente tinha. Como quebrar esse ciclo? Manda agora, Mar. Esse é o terceiro momento que a gente tinha pensado em trazer, né? Primeiro, a gente identificar essas feridas no filme, depois pensamos em trazer quais as consequências para a vida, nossa vida adulto, né? E todos esses padrões que a gente identificou, né? Inácia e todos nós aí identificamos esses padrões repetidos. E é interessante porque dá para a gente perceber, inclusive, desordens em todas as três ordens do amor. Né? A gente tem a exclusão, né? O pertencimento aí que está em A desordem, hierarquia. a criança que foi excluída, ele que excluiu o pai, a gente tem desordem de hierarquia, porque por mais que aquele irmão tenha assumido o lugar do pai para poder dar para ele uma vida que o sistema não teve, de alguma forma ele estava assumindo o lugar de pai que não era um lugar dele, ele estava fora de lugar. Né? E o outro é o desequilíbrio entre o dar e o receber, porque o pai, no intuito, com aquele amor cego que ele tinha pelos filhos, de querer proteger, proteger, proteger de dores e do sentir, as dores que ele próprio trazia, aquela história que a gente ouve tanto e expressa tanto, eu mesma confesso que eu já expressei muitas vezes na minha vida, de fazer diferente, de querer dar para os nossos filhos o diferente, o melhor do que o que nossos pais nos deram, né? Até a gente cair a ficha e entender que cada um dá o que tem, o que pode, né? E vem esse desequilíbrio, essa desordem também, porque o equilíbrio entre dar e o receber, em qualquer relação, tem que haver, exceto na relação de pais e filhos. Só que filhos pequenos, filhos crianças. Os filhos adultos, a receber nessa quantidade que ele doava para os filhos, só é sistêmico e orgânico quando os filhos recebem como presente. E recebem com gratidão, recebem como presente e com muita gratidão. Aí sim existe uma ordem, o filho adulto pode receber mais dos pais. Só que não, ele recebia com muita raiva, com muita mágoa, ele recebia bravejando, ele não sabia receber, né, por todas as dores que ele carregou. Então, a gente consegue ver no filme as três ordens aí em desordem, né? É muito interessante isso. E Daí, mesmo assim, Mara, só fazendo um ponto, essa relação entre pais e filhos, ela nunca vai ser igual, porque jamais esse filho tem condição de pagar a vida que ele recebeu. sim, sim, Sabe? sim. Então, assim, ele tem que estar abaixo sempre, mesmo nesse dar e receber. É nessa relação apenas que esse equilíbrio não é totalmente igual por conta disso, né? Porque um filho jamais pode pagar a vida que recebeu. E é nesse Uhum. ponto que eu estava falando sobre o caso de você, como pai, mostrar para o seu filho que você é uma pessoa, é um ser humano, é mais nisso, entendeu? De colocar o seu filho para o mundo, mostrando para ele, olha, a vida é sua.
Sabe assim? Mas eu estou aqui para te proteger. Mas quando você quiser. Entendeu? Quando você precisar de mim, eu estou aqui. Não passando para você nada do que eu passei. Eu passei por isso, aquilo outro. Não estava falando sobre relacionamento, estava falando como pessoa, ser humano. Eu passei por isso, e aquilo outro. Mas, até certo ponto, é isso que eu tenho para te dar. Queira você receber ou não. Você tem o direito de ser quem você é. Não o que eu desejo que você seja. Cleide, me dá só um minutinho, eu já deixo você falar. Dentro do que a Dani falou, se vocês verem o irmão da moça, o que faleceu, que ele decidiu ir para a vida, ele não aceitou as moedas que o pai dele deu, tá? Ele foi embora, ele não quis nada. Ele falou, eu vou ganhar a minha vida por mim mesmo. Indiretamente, houve o desnível lá, porque ele não aceitou, não quis. Então, para ele, a vida seria muito mais dura do que para qualquer outro. E realmente foi. Com tudo que ele tinha, ele não conseguiu seguir. Inclusive, nesse contexto, ele acabou perdendo a própria vida. Não porque não aceitou as moedas, que fique bem claro, mas porque ele não teve a bênção que ele deveria ter tido para cumprir o que ele queria. Ele não ganhou a bênção do pai. O pai E na época a mãe não colocou ele conseguia para a admitir vida, isso. né? É, O pai não colocou ele para a vida. O não. pai não mostrou para ele o que realmente é a vida, deixando ele seguir o caminho. É nesse ponto, assim, que eu acho que é bem Exato. interessante. E você acaba podando o filho, querendo que faça tudo que você acha que seja perfeito. Você acaba podando. E você acaba o quê? Trazendo de volta tudo aquilo que você recebeu. Bem Porque você foi podado. contraditório isso. É bem contraditório isso. Porque se entrelaçam o deixar ir, o filho querendo ir, querendo, sabe? É um limiar muito que é preciso uma maturidade bem apurada, tanto para o pai quanto para o filho, para poder não ter isso, não ter esse conflito. É preciso muita maturidade. Como você fala, eu vou botar meu filho para fora para ele seguir a vida. Não, ele vai sozinho. Quer dizer, esse limite é muito delicado. Até que ponto o pai fala, ou vai para a vida, o que é ir para a vida? Vai cursar, vai não sei o quê? Porque eu, enquanto pai, eu estou, vamos dizer, eu estou dando casa, comida, estrutura, conversa, bate-papo, explicando, papapá, papapá. O filho não quer, ele quer seguir o caminho dele. Por que que ele não pode ir com a minha bênção também? Com tudo isso. Né? É um limiar bem conflitante ali. Difícil na prática, no dia a dia ali, nas relações que um briga com o outro, mas você não fez aquilo ou você fez aquilo. Enfim, é um limiar bem conflitante, bem delicado. E há uma diferença do seu pai te encaminhar para a vida e você ir para a vida com raiva. Eu vou para provar que eu fui. São Uhum, duas coisas bem diferentes. uhum, é o E a caso. maioria, quando sai birrento, ele sai para colocar. Eu vou porque eu vou provar para o meu pai que eu consigo melhor do que ele. Que foi o que aconteceu com gente de nome, eu sou terrível. Da primeira cena que a Sai de Mary casa. mostrou dentro Eu do também. carro. Eu sou terrível. Que ela mostrou dentro do carro. Ele saiu da cidade dele, foi para outra, justamente para ele provar para o pai que ele era melhor do que ele. Mas nem sempre é para provar que é melhor que o pai. Algumas vezes é para provar que ele pode. O pai não acredita que ele possa, mas ele vai provar que ele pode. Não Sair do melhor. autoritarismo do pai, né? Você sai um Isso. pouco daquele autoritarismo todo
daquele Isso. negócio em cima de que você tem por que ser do jeito que eu quero e pronto. Aham. Então, não, eu posso fazer. Diferente do meu pai, mas eu posso. Eu vou provar que eu posso. Mada, você traz um aspecto muito interessante aí, que é a questão da boa consciência e da má consciência, né? Bom, eu posso ir contra ao meu pai e ao sistema autoritário, por exemplo, que tinha na casa dele, onde o pai não permitia que os filhos adultecessem, e ele sentia essa necessidade, não, eu quero seguir meu caminho, eu quero adultecer. E daí, ele, sim, ele vai sair com má consciência, porque ele está indo contra o que é a regra, as normas do sistema. Mas são exatamente esse sair, como Maga falou, né? Não sair com raiva, mas sair com esse desejo de fazer diferente, mas sem essa raiva, essa mágoa. Aí sim, essas pessoas são capazes, inclusive, de mudar um sistema, de mudar o destino de um sistema, não só o seu, mas de toda a descendência. Só que no caso dele, ele vem diferente, né? Ele vem com raiva, ele vem julgando, ele vem culpando, ele vem colocando o pai num lugar menor, hierarquicamente, né? Então, assim, acho que esse lugar tênue que você traz, eu acho que são esses dois aspectos aí. Gente, vamos deixar a Cleide agora, né? A gente foi se empolgando com a fala, Cleide. Então, mas é que no lugar dele, ele tinha um julgamento, né, para o pai. Ele queria tomar um lugar de ser maior. Ele julgava que era inferioridade. E naquele sistema tinha que ser respeitada as castas. É, mais ou menos que ele não poderia fazer diferente, porque já vem essa lei dessa hierarquia no sistema deles. No nosso, falando aqui da nossa realidade, quando a gente sai para a vida sem essa raiva, sem inferiorizar os nossos pais, a gente tem a oportunidade de crescer. Mas desde que coloque os pais no lugar deles, né? Como maior que nós, que a gente honre a vida que recebeu. É isso. E tem gente que ainda não quer ver isso, né? Não quer ver que a vida é a grandiosidade que a gente tem, que não tem outro presente maior. Então, por mais que quando criança podemos passar por muitas dificuldades, que como seres humanos a gente olha e fala assim, poxa, caramba, como eu estou aqui, mas olhando para a grandeza dos nossos pais, a gente compreende como seres humanos que eles não tinham a maturidade que a gente adquiriu hoje com os conhecimentos que temos. Maga, eu acho que agora, né, dado o horário, eu acho que a gente pode ir para o terceiro ponto da nossa, né, da sequência que a gente foi criando, que é assim, tá, e aí? E aí, não, alguém perguntou, desculpa, não me lembro quem foi. E daí, o que é que se faz com isso, com todas essas consequências, né? A Dani. A Dani, né, Dani? Então, assim, agora é a gente pensar assim, do ponto de vista sistêmico, como que a gente pode, de repente, olhar para essas feridas, tomar consciência dessas feridas, né? Entender que sim, elas existem e que a gente pode cicatrizar. A gente pode buscar um processo que nos ajude a cicatrizar. E a cicatriz para a vida toda é olhar para essa cicatriz e dizer assim, poxa, cicatrizou, não dói mais, sabe? Eu pego aqui, não dói mais. E aí a gente pensou, claro, né? Como consteladora, né, Maga, de trazer agora assim, como que as constelações familiares ou abordagem sistêmica pode nos ajudar a cicatrizar essas feridas. E não é tão simples assim quanto a gente fala. Num passe de mágica, você vai fazer uma constelação, você já vai sair. Ah,
agora eu amo meu pai e a minha mãe. Não, isso não existe. Isso é algo irreal. São processos e mais processos que você vai ressignificando pouco a pouco, readmitindo, trazendo aquela criança lá de trás que sofreu, tá? Para que ela consiga se sentir acolhida, ver o que aconteceu da forma, com o olhar do pai para ela e consiga aceitar de uma forma mais leve tudo aquilo que aconteceu lá atrás. A partir do momento que ela consegue começar a se aceitar, ela começa a seguir, ou com mais leveza, ou apenas aceitando. Inácia também pode falar sobre isso. Inácia tem cátedra nisso. Para falar. Adorei a cátedra. Não, e tem, vamos falar que não. Mas é isso que você falou, Magali, não é uma constelação que vai resolver num passe de mágica, né? Questões que você vem carregando por tanto tempo, que não entende, sensações corpóreas, comportamentos, reações que você não entende, muitas vezes porque tem, não sabe que aquilo está dentro de uma repetição, né? Então, assim, vai entendendo todo o processo familiar, né? Porque cada pessoa dentro do sistema, ele tem um olhar sobre a família. Então, o seu olhar é um, o olhar do seu irmão é outro, o olhar da sua mãe é outro. Então, assim, cada um vai criando a sua historinha dentro daquele sistema, né? E olhar para essa relação dos pais é olhar para a gente desde lá atrás, desde a criança, né? De como foi, de como essa criança foi cuidada, de como se foi negligenciada, de como eu posso hoje olhar para essa criança e dizer, eu cuido de você, né? Não precisa ter medo. É um processo, né? É um processo terapêutico realmente. Mas o que é que eu acredito e vejo e comprovo, porque comprovei comigo e tenho certeza que por isso esse amor da Magali pelas constelações, que é o mesmo meu, aconteceu com ela também, é como a gente se vê quando um representante está lá no nosso lugar. Eu acho que esse é o fantástico da constelação, porque você faz terapias, é você que está ali, é você contando a história, é você jogando tudo, mas aí na constelação você escolhe alguém, você bate o olho e você diz, eu quero fulano para me representar. E aquela pessoa vai trazer todas as suas sensações e você está de fora vendo como é você dentro daquele sistema. Isso é fantástico, porque muitas coisas que a gente não tinha condições de perceber com aquele olhar, naquele momento a gente percebe. E vai fazendo revoluções dentro da gente, sabe? Vai trazendo a gente para o lugar do pertencimento, vai mostrando para a gente a hierarquia, que a gente não entende, porque a gente entende hierarquia como um obedecer cego, né? Mas essa hierarquia ela vem pelo coração. É outro nível, né? É outro posicionamento da gente diante da vida. Então, você passa a ter essa visão agora que você tem desse sistema onde você está inserido, muda totalmente. Porque antes você só via as dores, você não conseguia ver o amor que há. E todo sistema tem, mas a gente precisa ter coragem para olhar, né? E nós que estamos aqui, com certeza, é porque a gente está com essa coragem. Oi, Nácia. E assim, esse que você traz, né? Olhar para esse amor. E o primeiro filme mostra isso claramente, que como ele agia por amor, aqueles filhos, né? E aquela família. Era um amor cego, era um amor em desordem, mas era um grande amor que ele tinha pelo sistema, né? E de olhar para esse pai também que carregava muitas dores, olhar como um humano, né? Que exercia uma função pai, mas que é um humano que
vem de uma casta inferior, viveu uma infância de muita pobreza, né? De um pai que teve que honrar o sacrifício de vida do irmão e carregou essa culpa a vida toda, do irmão não ter podido se casar, não ter podido morreu, né? Perdeu a vida para poder E ele jogar ainda a dedo carrega na uma culpa frente. maior, porque quando ele fala do acidente, ele diz, ele só morreu porque ele tentou me salvar, né? E ainda carrega a responsabilidade do irmão ter morrido porque quis salvá-lo. Exatamente. E o outro aspecto que ainda é assim, é que ele age dessa forma, tentando proteger, principalmente a irmã caçula, esse excesso de proteção, ia jogando essa carga no irmão, no primogênito, ele faz muito isso para, de alguma forma, lidar com os medos dele em relação à filha que ficou e a outra que se foi. Então, eu preciso proteger essa que ficou de todo modo, a todo custo, a ponto de botar um filho como guarda-costa, era o seu trabalho. Mas aí a gente olha para outra questão dentro do sistêmico, né? Os filhos, o primeiro filho, a responsabilidade que se joga em cima de um primeiro filho, Sim, 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 a responsabilidade de ser pai dos que vêm, né? Do sim. cuidado, né? E quando, numa constelação, esse filho toma esse lugar e devolve essa responsabilidade para os pais, a gente vê como isso fica leve para aquela pessoa, né? Sim. Porque tem muito isso, né? De esse primogênito receber uma carga de responsabilidade sobre os que vieram depois muito grande. Foi exatamente o que a Flor acabou comentando no chat. E o filho mais velho, ele acaba tendo a responsabilidade de cuidar dos mais novos e, quando não, assumir o lugar do pai. Isso é muito triste. Ela diz ainda, eu já vivi isso. E é muito Exatamente, quando ela diz complicado. assim, o pai de marido, né? Pai de marido. É muito forte. Verdade. É, Flor, fala, Mário, Flor. essa questão que você trouxe explica muito, porque assim, eu não entendi no final por que era que ele estava pedindo perdão, né? Porque era que esse pai estava pedindo perdão. Porque ele diz assim, você é a ferida, né? A ferida da minha vida, e ele diz assim, você é o meu campeão. Né? O pai diz, e você é o meu campeão. Aí quando esse filho consegue soltar essa dor, né? Que ele vem guardando por tanto tempo, que já estava interferindo tanto na vida dele, que interferiu no relacionamento, é uma catarse, né? Ali. Então, assim, eu soltei a maior dor que eu carrego, que é você na minha vida. Né? Aí foi que eu entendi, quando você traz esse contexto todo, aí a gente entende melhor, realmente, porque antes ficou difícil de entender por que era que ele estava pedindo perdão. sim. É isso. Mas, Maga. Mari fala. Desculpa. Não, Maga, eu ia só comentar sobre algo que a gente tinha conversado aquele dia, para você falar um pouco, né? E acho que é algo que, vez por outra, vem sempre alguém falar, né, das constelações familiares e de quanto, às vezes, os consteladores obrigam o constelando a engolir, assim, falas que eu já escutei, né? A engolir um pai que foi um abusador, que foi um agressor, que foi. Aí eu queria que você falasse, você e Inácia, a gente falasse um pouquinho sobre isso, para esclarecer o que é tomar esse pai ou tomar essa mãe que foi a causa de uma ferida na nossa vida, né? O que é que, de fato, o constelador faz nesse momento? No meu caso, eu deixo apenas o coração seguir. E apenas ele aceitar a vida que foi dada a ele, nada mais. Eu digo isso como eu, Magali.
Eu não faço ele aceitar o pai que foi abusador, não faço ele reverenciar o pai que foi abusador. Simplesmente eu peço a ele para aceitar a vida que o pai lhe trouxe. E a partir desse momento que ele idealize um pai ideal. E quando ele idealiza o pai ideal, a vida dele começa a seguir de uma forma diferente, porque este pai, ele reverencia e ele honra, porque ele deu a vida a ele. Mas se ele lembra das mágoas, das tristezas que o pai causou, ele não consegue agradecer a vida. E não sei aqui, mas talvez algumas pessoas já tenham passado por isso. Porque se você vai e tenta realmente enxergar aquele pai que te magoou, você não consegue. Mas se você consegue colocar um pai ideal, que ele consiga sentir, ver e ter aquele contexto de vida que chegou a ele através de um homem e de uma mulher, não importando o que veio depois, ele consegue seguir. E consegue até ter uma certa amorosidade por esse pai. E começa a ver as coisas boas que ele fez. Inácia, Mary, pode falar mais alguma coisa? Temos mais consteladores aqui. Isso. E assim tem um outro equívoco muito grande. Às vezes a pessoa que passa por uma constelação né, e passa por aquele processo todo de aceitar, de olhar, então fica achando que precisa sair dali e encontrar e se aproximar e conviver, né? E algo que a gente precisa deixar muito claro enquanto constelador, enquanto terapeuta, é que não precisa, é integrar no coração, é aqui dentro, é integrar essa vida que recebeu aqui dentro. Ninguém é obrigado a conviver com um pai que foi abusador, com um pai que feriu tanto, ou com a mãe, sei lá, narcísica, enfim. Ninguém é obrigado a nada disso. Então, não precisa estar convivendo. Eu posso integrar só aqui dentro. Ok, eu aceito. Eu dou assentimento, eu digo sim a tudo como foi. E quando eu digo sim a tudo como foi para um passado que eu não posso mais mudar, eu tenho uma chance de seguir adiante, né? Diga, Dani. Pelada, como foi posto aqui, a gente vê de fora da caixinha, então a terapia é muito mais intensa. Muito mais intensa. O fato de você aceitar, entre aspas, um abusador, mas ver que foi de uma outra forma daquilo que você imaginava ser de um jeito e era de outro. Dentro da constelação em si, quando você constela, no meu caso, alguém que eu fui uma tentativa de abuso, tenho mãe narcisista, quer dizer, eu englobei todo o negócio aí. Estou englobada tudo nisso daí. Pacote completo. Então. E a minha parte é aquele negócio, resignificar é a palavra-chave, de ver de uma forma amorosa tudo o que aconteceu, o que não é fácil. A gente fica ruminando aquilo por meses e meses. A minha constelação foi feita lá atrás. E continua, mas a aceitação desse pai amoroso, bondoso, para que você consiga seguir com a tua vida, é bárbaro. É assim, foi o divisor de águas com relação a não se machucar ainda mais nesse processo todo. Porque até então, você vai entrando num buraco sem fundo, achando que tudo acontece contigo, tudo é questão, você não serve para, desculpa o palavreado, gente, pra porra nenhuma. E é muito o contrário. Você pode, você deve,
pegar a sua vida para você e seguir em frente. Você pode e deve colocar todas as mágoas, as neuras, tudo, assim, sabe, nessa caixinha e seguir em frente. Eu só queria deixar o meu relato. Coisa que fique bem claro, não é tão simples quanto parece. Não, muito pelo contrário. É muito E ainda difícil. continua, a caixinha continua aqui dentro. A caixinha ainda continua. Só que você segue com um olhar mais amoroso para essa caixa. Você antes era inteirinha dentro dela. Você era a mágoa, você era. Quando você faz a constelação em si, você olha de uma forma diferenciada. Mas aquilo ali continua. É como fazer terapia. Só que uma terapia que duraria, sei lá, 3 anos, 4 anos, tal, não sei o quê. Eu fiz terapia por muito tempo. Só que a constelação em si me deixou a ver de uma outra forma ainda. Entendeu? Coisa que ia para eu entrar nessa caixinha, colocar tudo na caixinha, colocar aqui dentro, que iria ir em terapia, sei lá, por meses, anos, foi compactado. Mas ainda continua. A gente continua trabalhando, a gente já, que nem eu falei, é o ser humano que está sempre com problema, sempre, e aquilo ainda às vezes volta. O pai, quando era com a gente, quando era pequeno, aquilo volta, mas vira e mexe, a vida inteira vai voltar. Só que de uma forma mais branda. Não tão assim, sabe? Cheia de espinhos, cheia de, sabe? Não é mais aquela neura. E isso ajuda muito, gente. Ajuda muito. Aí, já. Eu creio que é muito usada essa questão do perdão, né? Ah, eu perdoo, tal. Eu passei por coisas como a Dani está falando aí do passado, abuso, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu acho que nós temos muitas teorias. Não sei se o Brasil é um país que é uma maravilha, tem teoria pra caramba. Em termos de terapia psicológica, então, você pode citar aí, você vai citando, 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 é psicanálise, é psicologia, é hipnose, blá, 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 blá. Você vai citando, 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 mas o comprometimento com o paciente, vou usar o termo paciente, ou cliente, seja lá que termo quiser, a preocupação ou não a preocupação, o compromisso com o terapeuta, do terapeuta para com o paciente, entre aspas, ele é uma coisa muito descolada do paciente em si. Porque eu tenho lá 10 sessões de terapia, acabou essas 10 sessões de terapia, seja lá qual terapia que ele faça, acabou. Eu não continuo com essa pessoa. Aí eu vou caçar uma outra terapia para fazer. Pá, 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 pá. A própria terapia sistêmica, as constelações. Você vê, é raro você ver um trabalho de um profissional que leve isso. Vamos iniciar um trabalho com você, vamos olhar lá, desde o momento da concepção até onde você está hoje, e trabalhar todas essas etapas. A fase de criança, a fase do nascimento, dentro da barriga da mamãe, 1 ano, 2 anos, trabalhar isso leva tempo. Leva tempo. Mas esse compromisso a gente não vê nos terapeutas de um modo geral. É tudo meio esfacelados, partes. A constelação, ela trabalha um aspecto de tal questão, mas muitas vezes essas questões, ela tem muito mais aspectos do que parece ali, naquele momento. Aquele ali é o importante, ou o mais sério, ou que fere mais. Mas não tem só aquele, tem outros que precisa ser visto, que precisa ser olhado. A volta lá para ver, para verificar, uma averiguação mesmo, verificar se aquilo que foi trabalhado
volta lá para ver se surtiu o efeito esperado. Sabe, essa ponte. Ah, eu já trabalhei tal coisa, então tudo bem, já trabalhei a minha criança ferida. Então tá feito, tá. Eu vou para o adolescente, eu vou para o adulto, eu vou para outras questões. Mas eu não averiguei se eu trabalhei todas aquelas questões lá atrás. E o paciente, aí eu vou falar de mim, não. Eu, como paciente ou cliente, seja lá como queiram, eu olho e falo, nossa, mas isso é isso? Às vezes, numa constelação, você não consegue captar tudo ou entender tudo do que aconteceu, ou o que apareceu no campo, porque você está numa sintonia tentando entender a sua própria cabeça. Vira uma confusão. Às vezes, você sai de uma constelação mais confusa do que quando você entrou. E, às vezes, ela não surte efeito por causa disso. Porque virou, mexeu, e depois você pergunta, mas e aí? Aí você passa o tempo, né? Aí você começa, faz um outro trabalho, tal. De repente, como não foi averiguado nada do que passou para trás, não teve sequência, depois lá adiante você diz, putz, olha tal coisa que eu trabalhei lá e está pegando aqui outra vez, mas como que está pegando aqui? Se eu trabalhei lá. Então, eu acho que nós, não sei em termos de Brasil, talvez, mas nós temos muitas teorias e não tenha esta verificação do que foi feito, do como foi feito, eu acho muito quebrado, sem sequência. Aí chega num ponto que você fala, bom, eu já estou com X idade, eu já passei por isso, por aquilo, já, enfim. E agora, por que eu estou assim? Bom, O que faltou? pode falar, Mary, depois eu Não, falo. Maga, fale. Eu ia só falar que depois de responder, para a gente passar para a Lúcia. Mas eu acho que vale, Não, vale a gente. dificilmente um cliente chega a você, eu trabalho com cliente, tá? Porque eu não sou médica, então eu trabalho com cliente. Um cliente chega a você, ele quer resolver uma questão. Então, a constelação dele é sobre aquele tema, e não exatamente sobre um processo de vida dele. Dificilmente uma pessoa quer começar pela criança até chegar ao adulto. Eu só tive uma cliente até hoje que fez isso, desde a ressignificação do nascimento até a vida de hoje. E foram processos bem doloridos. Quanto tempo levou? Eu fiquei com ela constelando 3 anos. Então, Foram tá vendo? 3 anos de processo. Mas você vê resultado Vê nela. resultado. Você vê. Agora, se você faz uma coisa, eu quero trabalhar X tema. Aquele tema só pode ter ajudado alguma coisa? Pode, claro. Mas a gama que tem em volta é muito maior. Então, é nesse ponto que eu falo que fica esfacelado. Você não vê um projeto, um trabalho de um profissional que seja longo. Eles são, no máximo, 6 meses, 1 ano. Mas, Agora, Bada, eu vejo assim, o trabalho do constelador não tem absolutamente nenhuma pretensão de ser um trabalho de acompanhamento terapêutico. Isso é um trabalho com o psicólogo, né? Isso não é o papel do constelador. Agora, qual é a minha experiência? Eu atendo, às vezes, algumas pessoas indicadas pelo psicólogo que estão fazendo terapia. E muitas vezes, na maioria das vezes, o insight que chega, a informação que chega, as sensações que chegam em uma constelação são levadas para o set terapêutico.
É E- nesse e- ponto mesmo, é nesse ponto mesmo que eu falo. Porque a constelação é aquele pontual ali. Eu quero trabalhar X tema, vamos trabalhar X tema. É perfeito, é tranquilo. Mas Exatamente. Mas Esse aí, é o- Mada, tem aquele negócio. Você tem os insights na constelação, mas você tem que trabalhar com você esses insights pro resto da vida. É pro Uhum, resto da vida. sim, Não vai ser numa constelação só e não vai ser numa terapia de 6 meses. Mas você, com seu autoconhecimento, você tem que colocar as caixinhas no lugar, filha. Senão você sim, bilola, sim, sim. E entendeu? muitas vezes, eu já vi isso acontecer. Muitas vezes, você, numa constelação, você abre um leque. Você abriu um leque na cabeça da pessoa. Só que ficou naquilo, você trabalhou aquele ponto, mas o leque que abriu é muito grande e não foi trabalhado. A pessoa quase pira depois. É isso que eu tô falando. Eu já vi isso Se acontecer. você não tem acompanhamento médico, terapeuta, psicólogo, que aí é médico, você bilola. Mas é isso que eu estou tentando dizer, Dani. É isso que eu estou tentando dizer. Um trabalho, como a Mari disse, que isso não é papel de um constelador. Por que não? Ó, eu Por acho que que a não? gente Pode precisa não entender ser o uma coisa. papel dele. Mas por que não? Por que que ele não pode fazer um acompanhamento de uma pessoa, como a Magali fez aí com essa cliente dela aí de 3 anos que ela trabalhou com a pessoa? Por que não? Porque a Porque cliente se ninguém quer. propôs. Porque isso Fala, Inácia. o Porque cliente eu se acredito que a cliente se exatamente se propôs a isso para a Magali. Não foi a Magali que disse, você vai fazer um acompanhamento. A demanda é do cliente. E a gente tem que entender que a constelação familiar é classificada dentro de uma psicoterapia breve. breve. Ela não tem pretensão de ser uma psicoterapia longa. Mas se dentro de um leque que abriu para aquele cliente, ele sentiu a necessidade, ele pode retornar e fazer uma nova constelação, porque a demanda é dele. É como uma psicoterapia longa. No psicólogo, a demanda é do cliente. E ele é avaliado e ele é acompanhado. Mas, às vezes, ele diz, não quero mais, e vai embora. O psicólogo não pode obrigar ele a ficar. Claro que Porque, não. às vezes, Madá, vai abrindo as feridas e é tão difícil para ele olhar para aquilo que ele foge. E você tem que liberar, soltar. Ninguém pode estar carregando as pessoas, né? Você não pode. Não. Mas, assim, a psicologia, a psicanálise são terapias de longo prazo. Tem gente que faz análise há 10 anos. Então, assim, quando você encontra a constelação, que é uma psicoterapia breve, que consegue abrir um leque para você ver o que é que você precisa realmente olhar e focar, e nem sempre aquilo que você leva para uma constelação é o que aparece no campo. Você diz, minha dor está não sei aonde. Aparece lá a criança ferida lá atrás. Nem era aqui. Para você ver como é. Não é o que, muitas vezes, não é o que o cliente pensa que é a dor dele. É o campo que vai mostrar, na realidade, onde é que está essa dor. Né? Sim, Aí ele concordo. desperta. Nossa, nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha verificado isso. E daí ele consegue começar a avaliar e olhar. Mas essa pessoa tem que se propor para esse trabalho sistêmico. Pode ser feito? Pode. A Magali fez, né? Tem um exemplo. Mas depende dele, querer ou não. Muitas vezes a pessoa faz uma constelação, Mas a diz, pessoa não Às vale vezes, nada e sabe desaparece. fazer solta. Porque às a vezes a gente pessoa vem sabe com uma fazer solta. expectativa, às vezes a pessoa vem com uma expectativa na constelação e chega na hora não é nada daquilo. Uhum. E aí ela se vê mais perdida do que já entrou. Uhum. E cada pessoa tem Acontece. uma história, né? São clientes, e são terapeutas e terapeutas, né? Uhum. Se a gente Cada um pensar, só mais linha de uma trabalho. parte. se a gente pensar que o Bert Hellinger ainda se constelou, o Bert Hellinger constelou aos 90 e poucos anos, né? A relação com a mãe, ó, então
Eu faço isso há 22 anos. Eu tento tomar os meus pais há 22 anos. Aceitá-los exatamente como eles são. Há 22 anos eu estou nesse processo. Então, e vai aceitando de pouquinho vai, vai Bolinho em bolinho. Amada, vai é aceitando. de conta-gota, Gente, amada. vamos abrir o espaço de Ana, ela está ali com a mãozinha, ó, Deixa Ana. eu só concluir ainda a fala de Madá, eu já deixo a Ana falar. É tanto que eu pedi licença a ela. Tem mais um detalhe, Madá, que você tem que ver. Se você chega para um cliente, você abre uma constelação, ele consegue ver a primeira parte da cebola e você fala a ele, você tem ainda que constelar ou ver esta parte e esta parte. Pelo que eu senti, são mais 3 constelações que você deveria fazer para fechar esse primeiro contexto. O que ele fala para você? Aquele constelador, ele está querendo apenas pegar o meu dinheiro. Mesmo você vendo que ele tem mais 3 partes a desvendar. Por isso que nenhum constelador fala que você tem mais essa parte e essa parte para ver. Eu já ouvi isso como consteladora. Espera aí, me disseram que com uma constelação eu resolvo. Você disse que ainda tem mais 2 para eu fazer? Aí você entra em um quesito diferenciado. Você Entendi. vê o seu cliente como uma pessoa que tem algumas necessidades ainda para resolver e fala para ele. Só que ele vê você. E você está vendo a ele como um poço de dinheiro. É complicado, pelo Nesse lado do ponto, sim. terapeuta. Nesse ponto, eu concordo contigo, que é bem delicada a questão. Mas vai muito da pessoa também, do cliente, saber, puxa, realmente eu sei que eu preciso disso, daquilo outro, né? E não é uma questão financeira que vai. Se a pessoa puder pagar, paga. Se não puder, não posso, porque não dá financeiramente. É uma coisa, né? É Agora, complicado, mas é bem acontece. delicada essa questão mesmo, realmente. Vamos, Ana e depois Márcia. Eu só queria, assim, participar mesmo, agradecendo, né, por tantas falas tão profundas. Eu falo assim, como alguém que também busca autoconhecimento, e eu também fiz análise desde os meus 12 anos de idade. Eu não sou mãe, então, quer dizer, o meu lugar de percepção é outro, né, diferente, né, isso que vocês já disseram, cada um vai olhar para um lado. Mas, assim, só para dizer que dentro, né, do processo que eu faço comigo, dessa busca de autoconhecimento, para mim, com esses anos todos que eu também faço, que eu tenho acompanhamento, que eu já fiz, já parei, teve época que, né, não tem dinheiro mesmo, não tem condições econômicas para continuar. Então, enfim, todas essas questões me faz perceber, assim, é muito profundo. Tudo é muito profundo. E isso que vocês estavam dizendo da relação com o pai, hoje mesmo, de manhã, me veio uma percepção sobre o meu pai, e eu sou a filhinha do papai, né? Agora eu já consigo me identificar um pouco nesse aspecto. Eu percebi uma coisa que eu pensei, gente, eu nunca antes essa percepção me veio. No momento de reflexão, eu faço reflexão todos os dias, meditação e tal. Eu ouvi, foi como se eu tivesse ouvido o meu pai dizendo: pai, por que tudo é tão difícil para mim? Olha, eu devia ter uns 3 ou 4 anos naquela época, quando eu ouvi meu pai dizendo. Hoje isso me veio à tona, sabe? Assim, com a percepção que eu, Ana Lúcia, tenho hoje da vida e daquilo que eu busco. E eu fiquei com tanta dor, com tanto querendo carregar esse peso que era do meu pai. E aí eu me fiz uma pergunta assim: pai, mãe, para onde era o teu olhar que também me impulsionou a olhar? Sabe? Eu me fiz essa pergunta. E aí
me veio assim, que ele também olhava muito para a dor do pai dele, para o trauma do pai dele. O meu avô também foi um deficiente. O meu pai era um deficiente auditivo, sabe? Então, e aí eu fiquei pensando assim, essa coisa da genética, né? Que a gente foi carregado lá no útero da mãe, né? O tanto que a gente bebeu muito desse pai, do corpo desse pai, do corpo dessa mãe. Então, não se desfaz assim de forma externa, só com o pensamento, né? Isso leva muito tempo, e essa aceitação, enquanto não vier dentro de nós, do nosso sangue, da nossa genética, não muda, né? Não muda, e a gente é muito racional, muito querendo as coisas para ontem, né? Mas as coisas não acontecem, é isso que já foi dito, né? A vida toda que a gente vai cada dia percebendo um pouquinho mais, e acolhendo, ora rejeitando, ora brigando com eles, né? Porque é isso a vida, é a essência, né, humana, eu acho que é tudo isso, né? Então, eu tinha que falar isso porque, sabe, eu senti de dizer, né, como uma pessoa que também me trabalha, né, não como terapeuta, que vocês têm uma outra percepção muito maior, mas, assim, né, desse lugar aqui de quem busca, né? E depende muito, eu acho que depende muito daquilo que a pessoa se propõe trabalhar, né? Porque eu compreendo hoje, eu consigo, né, receber atendimento de pessoas diferentes, porque eu já recebi de várias pessoas na minha vida. Então, e de fazer, e ao mesmo tempo puxar tudo isso, sabe? Puxar e ver em que cada um me ajudou, né? E continuar, né? Continuar fazendo esse processo. Gratidão. E desculpa se eu falei besteira. De jeito nenhum. De jeito nenhum, Ana. Você nunca fala besteira. Aliás, ninguém nunca fala besteira. A gente Ninguém. fala, né? Falamos aqui do nosso sentir, então não pode ser besteira. É o sentir de cada um. E agora, Márcia. A Márcia caiu. Bom, Não, tá aqui. não, tô Não, aqui, tô acabei de te aqui. ver! Tô aqui. Não, eu não sei se é meio uma pergunta ou se é a minha percepção das constelações. Mas quando a Madá falava, né, de ter esse acompanhamento que tem que ser assim, me veio muito assim. Será que o constelado está preparado para ver esse leque todo abrir na frente dele e ele querer fazer alguma coisa com aquilo? Porque a constelação ela não vai ser nenhuma poção milagrosa que pronto, fez uma constelação, resolveu isso, outra constelação resolveu aquilo, outra constelação resolveu aquilo. Não adianta nada se ela não muda a visão. Não adianta nada se viu vários fatores, o que precisa mexer, o que precisa ressignificar, e continua não querendo ver, não querendo mudar, não querendo. Então, eu acho que é muito relativo. Eu entendo muito o que a Magali falou. É o cliente que vai ouvir, perceber alguma coisa e vai ter a capacidade de trabalhar aquilo ou não. Vai querer fazer alguma coisa com aquilo ou não. Senão a pessoa pode fazer 20, 30, 40 constelações, não ter resultado nenhum. E uma pessoa com uma única constelação já ter sei lá, um túnel de luz na cabeça ali indo para frente. Então, acho que é muito. Eu não sou consteladora, meu conhecimento de constelação é só de representante, mas a gente vai aprendendo, né? Vai pegando, mas eu vejo muito isso, porque você vê que tem pessoas que estão abertas realmente para ver o que está se passando ali e entender o que é trazido, trazer todo o sentimento que está no campo e tal, e as que não querem ver. Eu acho que fica muito assim. Não sei se também falo, desculpa se falei alguma besteira, mas é a minha percepção de
de fora aqui, sem ser consteladora, né? Apenas de assistente, vamos pôr assim, Adorei assistente o da assistente. Magali, assistente da Magali, né? Mas sei, é isso meio que tem umas que a gente vê que o que é trazido é bem pesado, né? É bem punk. Aí, às vezes, eu fico até pensando depois, eu falo, gente, o que será que aquela pessoa fez com aquilo? Né? Porque tem hora que a gente sai baleado ali, até a gente fica uns dias ali pensando. Eu falo, gente, o que será que reverberou? O que será que aconteceu? Márcia, tem esse detalhe aí que você está falando é extremamente interessante, eu acho. Muitas vezes, quem está constelando não entende o que aconteceu na constelação. Não entende porque não é falado para ele, para ela, enfim, a pessoa não entendeu. Então, quando eu disse que a pessoa sai lá confusa, às vezes é isso. Ela não entendeu, ela viu aquele movimento. Quem está habituado a lidar com constelação consegue compreender, nem todos, às vezes, depende, não sei. Então, a pessoa às vezes sai meio assim. E agora? O que aconteceu que eu não entendi nada? Será que eu fiz isso? Será que eu tenho que fazer aquilo? Sabe? Não está claro, não fica na maioria das vezes, não fica claro para a pessoa aquilo, o que aconteceu na constelação. Esse é o Mas, item às que eu vezes, já até nas observei muito. representações, viu, Madá? Às vezes, até nas representações que a gente faz, a gente leva um pouquinho para a gente. Sim. Nossas histórias de vida são entrelaçadas. Uhum, com certeza. Então, muitas das constelações que a gente representa, muito do que se passa ali, a gente Cai leva ficha. como cai ficha. E bota cair ficha nisso. É verdade. Eu não sei, Madá, eu entendo a constelação assim. A constelação não é um negócio que é um livro com uma caligrafia desse tamanho, gritando ali para você qual é a solução. Não sei, vai trazer ali. É aquilo que você falou, né, Márcia? Você Sim, está apta para ler isso? Você está pronta para ler isso? Sim, sim. Você quer ler isso? Dentro da Eu minha acho que a pior experiência, você quer ler isso? Eu acho que é o mais coisa ali. Quer? Porque eu acho que assim o pessoal está acostumado com as soluções vindo de fora para dentro, sabe? Tá com um problema ali psicológico, não sei o quê. Ah, toma esse remédio que sara. Toma esse comprimido que sara. Faz isso que sara. Não é, poxa, não é, Com certeza. né? eu percebo assim, olha, só um minutinho, assim, sabe como que eu percebo as constelações? Ela dá, a gente tem insights sobre um aspectozinho da vida. Ela não te dá tudo pronto. Então, é todo um processo que requer também terapia, que requer, para mim, pelo menos, estudo. Eu gosto muito de estudar sobre isso, né? De estar lendo. Eu estou lendo um livro ali, né, que está me ajudando muito a clarear, né? Sobre eu mesma, sobre o meu autoconhecimento. Então, assim, eu acho que o movimento ali, quando se abre o campo e tal, faz tudo aquilo que faz, né? Toda aquela dinâmica, ela dá a percepção. Então, por isso que quem representa também é beneficiado, porque a Sim. gente capta, né? Mesmo que, e agora eu já consigo, assim, olha, isso aqui é meu, isso aqui não, isso aqui é do campo, né? Aquela questão que às vezes falam de, como que é? De, quando a gente, não é tráfico, como que fala? Quando não é da gente, mas a gente pega, ancora ali como se fosse, tem um termo certo, assim, Sequestro. sequestro, isso, obrigada. Então, mas assim, porque aquilo toca em questões profundas da gente, né? Então a gente tem insights. Eu entendo assim, né? Vocês podem clarear melhor, mas a gente tem insights, e aí a partir daquilo ali depende do que a pessoa faz, o que ela vai fazer com aquilo. Aí depende de cada um, né?
Agora, essa coisa de confundir tudo, dependendo do que a pessoa está fazendo de caminhada consigo, mas ela não vai entender mesmo nada, não. Tem hora que Não fica está assim, preparada, né? não Às sabe, vezes não está preparada. para fazer o link com aquilo que é, porque é uma resposta ali, né? Eu acho. Tanto que eu tenho pessoas que vêm constelar que querem totalmente sem filtro. E quando é uma pessoa normal, marinheiro de primeira viagem, todo mundo já sabe que tem que ir com filtro. Porque quando vai sem filtro, vai o que vem exatamente no campo. E se a pessoa, por um acaso, não estiver preparada, ela não aguenta. Porque são algumas questões extremamente fortes. A Mari esteve conosco em uma das constelações que a pessoa pediu, quero totalmente sem filtro. E não foi uma constelação fácil. Foi uma constelação extremamente difícil e muito dolorida, até para quem estava constelando. Eu Tem já coisas. participei de algumas assim, tanto minhas quanto que participei de outras, que realmente você sai, ufa, Ai, que querendo bom que respirar. acabou. Pá, 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 pá. Exato. E é algo assim, muitas vezes, complicado. Sim, bastante. Meninas, estamos chegando no nossa hora. Deixa eu dizer só uma coisa aqui, você Diga, falou da Márcia. Márcia. Márcia, e muita gente, assim, como você falou, disse que é a coisa pronta, né? Dá um comprimidinho e passa. Por isso que a gente dá um tempo entre uma constelação e outra. Porque ele precisa, essa pessoa Sim, precisa assentar aquilo tudo que aconteceu, entendeu? E tem gente que não dá 5 dias, quer fazer outra constelação, e quer fazer outra constelação. Não pode, não tem condição. Você precisa assimilar, você precisa dar o tempo. Você passa, às vezes, 3 meses, um ano, você ainda está caindo fichas de coisas que você viu lá atrás, né? Então, assim, muitos consteladores dão 21 dias, eu geralmente digo 30 dias. Não abre outra constelação da pessoa, dá um tempo, sabe? Precisa. é. E tem a coisa também assim, você não entendeu? O constelador está lá, você tem o contato dele. Por que não diz? Você pergunta. Eu não faço objeção, sabe? Por quê? Porque eu vou dialogar com ele. Retorno, eu não vi isso e isso. Sim, aonde foi? Como era que estava? Entende? Porque isso tem que vir para ele. Eu tenho que questionar de volta para ele. E muitas vezes a pessoa não faz e quer que a solução tenha caído de lá do mesmo jeito, né? É complicado, é porque cada pessoa é um cliente diferente, né? É um diferencial mesmo. Ok, Mari. Quem não se posicionou, não questionou, não perguntou, gostaria de falar algo? Satisfeita? Vamos, Messia. Eu vou falar do meu ponto de vista. Eu acho que só da gente estar reunido 1, 2 vezes por semana, quando dá, a gente já está se ajudando. Porque quando você toma uma decisão, uma escolha, e a gente não sabe qual é o próximo passo, e tem medo de ser julgado, e tem medo de ser excluído, tem medo de fazer uma série de coisas. Então, a constelação, ela dá um direcionamento para a gente poder administrar, porque a minha experiência com constelação, muitas vezes, como aconteceu com a gente no grupo, muitas vezes não depende só do meu olhar, mas de olhar com amor a história do outro. Porque a gente acaba sempre achando, julgando, podia ser diferente. Eu acho que esse é o maior medo que as pessoas têm hoje da própria terapia. Por isso que a dança, quando você faz a terapia com a dança, ela é diferente, porque você consegue ler o movimento corpóreo das pessoas. Ela fala que quer ir para frente, mas o pé dela está virado para trás. Então, é um ponto de vista que eu acho que se nós dedicamos
1 hora, 2 horas, nós estamos ajudando sim o constelado, mas estamos nos ajudando também, porque é uma via de mão dupla. Se nós entendemos dessa maneira, que a gente não está aqui reunido por um acaso, a gente podia estar fazendo outra coisa, tem um monte de gente assistindo novela, nós estamos discutindo um assunto, uma dor que todo mundo tem. Então, eu acho que isso já é muito válido como um trabalho de quem teve outras opções, porque todo mundo aqui mudou a vida. Um era cliente, o outro era comerciante, psicólogo, médico, terapeuta, dentista. Por que nós mudamos de profissão? Todo mundo mudou. Aquilo a gente já sabia fazer, então a gente sabe fazer algo a mais agora. Só que é um passo de cada vez. Esse é o meu ponto de vista. Obrigada, Messia. Mais alguém? Amélia sempre gosta, fiquei quietinha, quietinha, refletindo. No final, ela sempre faz um ponto dela como cliente, né, Amélia? Mas eu, como vi o terceiro só, eu fiquei com muitas dúvidas. Eu gostaria de ter acesso aos outros. Hoje foi ótimo o que você acrescentou, o que você conseguiu saber, enfim. Mas eu não me sinto agora para falar sobre isso, porque eu acho que ficou muita lacuna, por falta de ter visto os outros dois, que, se for possível, eu adoraria. É isso. Mas agradeço demais, foi maravilhoso, maravilhoso. A todas vocês. Obrigada, Amélia. Amélia está nos Estados Unidos, gente. Sempre com a gente aqui nos nossos movimentos. É uma buscadora, né, Amélia? Sim, É sim. uma Então, buscadora. ela tem acesso aos outros dois. É possível que você Será? tenha, né, Amélia? É possível. E o nome dos outros dois, você sabe? Eu te passo depois. Você Eu me passo no passa? seu zap. Passo. Também quero. Ah, tá ótimo, Uhum, tá ótimo. eu passo. Obrigada. Tá bom. Então, gente, podemos ficar por aqui? Podemos, Maga? Sim, estamos em um bom lugar. Estamos no bom lugar, né? Muito bom. Muito bom. Agradecendo muito a presença de todas. Foi realmente um bate-papo muito, muito, muito lindo. Contar com a experiência aqui, né, de outras consteladoras, além de Maga e eu, a Dani, a Inácia, quem mais? Quem mais? Você que conhece as consteladoras do grupo, Maga? A Jaqueline, se eu não me engano, ela é consteladora, apesar de que eu não vi a fisionomia dela. A Lê é consteladora. A Maria Josefa é consteladora. Pronto, aí. E Então, que tinham bom. mais antes. A oportunidade de reunir tantos consteladores para poder discutir um tema, né? E as consteladoras representantes também. Obrigada, gente. Boa noite. Muito bom. Esperamos outros momentos como esse. Coloque, Crescer. Flor. A Flor também quer que coloque no grupo os outros 2 filmes que ela tem acesso. Então, maravilha. Colocaremos, Ok. tá? Beijo grande. Gratidão. Gratidão imensa a todas. Beijo Tchau. na alma. Beijo. Beijo.